Boa noite, está no ar o ND Especial Saúde. Toda sexta-feira você acompanha um programa especial voltado para bem-estar, alimentação saudável e as novidades da medicina. ND Especial Saúde. Oferecimento. Doutora Rose Marques Estética Dental. Fone 3289-4889. IACS. Novo serviço de vacinas na unidade Ana Costa. E Instituto Oftalmológico Acioli de Guzmão. Agende sua consulta pela internet ioag.com.br. E hoje eu recebo para um bate-papo a dermatologista Natália Venturelli. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, Roberto. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho então sobre a saúde, sobre as doenças de verão. Há pouco tempo a gente passou pelo Dia Mundial da Psoríase, é isso? Isso mesmo. Como é que ela se manifesta e acaba influenciando a qualidade de vida de uma pessoa? Então, a psoríase, incrivelmente, é uma doença que agora no verão tem um benefício, né? As pessoas se expõem mais ao sol, tira um pouquinho o processo inflamatório, ajuda muito no tratamento do paciente. E a gente está numa cidade de praia e isso facilita muito o tratamento dos pacientes. A psoríase ela é uma doença inflamatória, então tem uma inflamação no corpo e isso é genético junto com fatores ambientais. Então eu tenho já uma genética para ter psoríase e eu tenho um fator que desencadeia. Pode ser desencadeado por estresse, pode ser desencadeado por medicamentos, então a gente tem que ver toda a história dessa paciente, porque isso pode mesmo prejudicar a doença. Pode ter períodos que essa doença vai estar pior por causa de algum fator desencadeante. É uma doença autoimune, a gente pode falar Ela assim? é autoinflamatória. Eu não tenho anticorpo, eu tenho inflamação. Pode acontecer em qualquer área do corpo do paciente, mas acomete principalmente couro cabeludo, cotovelo e joelho. Então, essa lesão é bem avermelhada, é bem descamativa, então prejudica a qualidade de vida do paciente, sim. A gente tem causas conhecidas, doutora? A gente está falando de fator hereditário. A gente tem também muitos medicamentos que podem piorar a psoríase. Alguns até que a paciente às vezes toma por conta própria um corticoide para melhorar. Ela melhora rápido, depois ela tem piora. Mas pode piorar, mas não é a causa. Não é a causa da doença. A causa é genética mesmo. O fator ambiental ele vai ser um desencadeante. Álcool, cigarro. O paciente com psoríase, ele tem mais hipertensão, mais diabetes, que é a síndrome metabólica. Então, esse é um paciente que ele precisa ser olhado como um todo, porque a psoríase, ela não acomete só a pele. A psoríase também, 30% desses pacientes têm acometimento articular. E aí, esse paciente precisa não só do atendimento dermatológico, mas às vezes é um acompanhamento em conjunto do reumatologista. Porque a parte articular acaba sendo ainda mais prejudicial para esse paciente, né? Ele tem muitas dores, pode ter um prejuízo aí a longo prazo. Tratamento. Hoje tem um arsenal terapêutico muito grande para o tratamento da psoríase, ele precisa ser bem diagnosticado e a gente começa desde os cuidados de tomar um pouco mais de sol, de passar medicamentos em pomadas, em cremes, hidratar bem essa pele, até medicamentos via oral, que são imunossupressores, então vão tirar aquele processo inflamatório, até os imunobiológicos, são os novos medicamentos. A cada momento tem um novo medicamento e são fornecidos tanto pelo governo, às vezes pelo plano de saúde do paciente, porque são medicações de alto custo. Então a gente consegue, assim, com certeza melhorar a qualidade de vida desse paciente, porque a gente tem inúmeras medicações hoje para tratamento da psoríase. Existe uma cura definitiva, doutora, ou depois de tratado pode voltar? Não existe cura. O que a gente fala é que a gente avalia um número chamado de PASE. Quando ele tem um PASE maior que 10, né, de prejuízo tanto de qualidade de vida, número de lesões, a gente tem indicação de entrar com as medicações que são via oral ou injetáveis, que são esses imunobiológicos. Aí eu consigo melhorar, existem estudos e medicações que a gente fala que chega às vezes até no PASE 75, quer dizer, eu melhoro muito o paciente, mas em qualquer momento ele pode ter uma recaída da doença. Então, não tem cura, é crônico, mas tem tratamento. Falar agora, a gente está chegando na época do verão, muita gente indo para a praia. Vamos falar um pouquinho sobre as doenças de verão. A gente tem algumas imagens sobre algumas doenças que podem ser desencadeadas agora nesse período do ano, né? A gente está com uma imagem aqui, isso aqui já está na tela. O que seria isso, doutora? Então, a gente chega agora no verão, muita umidade, aumento de temperatura, as consultas dermatológicas aumentam, porque essas dermatoses são mais frequentes no verão. Isso é uma das micoses, né, que são os fungos, eles têm uma propensão a aumentar nessa época do ano,
porque a gente transpira mais, usa roupa molhada também. Isso é uma tínia que a gente chama de tinea corporis, que é causada por um fungo. Pode acometer qualquer região do corpo, acho que tem outras fotos, pode acometer a região da virilha, pode acometer couro cabeludo, qualquer região de pele, pelo e até as unhas, né? Que são as micoses das unhas também. Esse é uma acne por calor. Então, a gente tem acne hormonal e a acne também pode piorar nessa época do ano, porque a gente acaba usando os protetores, às vezes, mais oleosos. Aqui na testa é uma região que, às vezes, a gente põe boné, tem franja, né? Mulher tem franja, ainda põe o cosmético, base. Então, pode aparecer essa acne, que, às vezes, é uma inflamação do folículo ali, da glândula, por causa do calor. Agora, você falou num ponto muito importante, que é a questão do protetor solar, por exemplo. Muita gente usa o protetor solar porque ele é necessário, né, em qualquer época do ano, mas principalmente agora no verão, e aí acaba dando realmente essas acnes. Tem algum tipo de protetor para quem tem já tendência a isso, doutora? Isso, hoje a gente tem inúmeros protetores solares, a gente tem uma tendência maior a ter pacientes com pele oleosa, né, porque o clima é muito quente, e aí a gente precisa escolher, sim, os produtos em gel creme, os produtos específicos para pele oleosa. Hoje a gente tem protetores bem específicos que conseguem controlar bem a oleosidade. Mas eu acho que associada a isso, a paciente precisa ter um cuidado de limpeza adequado. Limpar bem essa pele, passar um tônico, deixar essa pele preparada para usar o protetor, não ficar passando uma coisa em cima da outra. Porque senão a gente acaba ocluindo mesmo essas glândulas e piorando a acne. Agora, um paciente com uma acne muito ativa, ele precisa tratar essa acne para ele conseguir usar o protetor solar. Senão, ele mesmo com protetor para pele oleosa, ele pode piorar, né, essa lesão. E dá para fazer esse tratamento simultaneamente? Junto, com certeza. Ele vai tratando e usando o protetor solar, não pode ficar sem proteção. Tá, ok. Essa imagem aqui? Essa imagem é uma imagem de foliculite. A gente tem foliculite tanto nas mulheres quanto nos homens, e o calor, a roupa apertada, acaba piorando. As regiões de pelinho mais finos, geralmente na mulher, glúteo, a região inguinal, né, a região da virilha da mulher e axila, pode ser piorada também pela depilação, pelo calor, pela roupa mais apertada, então roupa de algodão é melhor. E tem tratamento, senão todos esses pontinhos vermelhinhos acabam ficando escuros e isso incomoda bastante. Pode pegar sol, então não pode pegar sol, porque se pegar sol queima. Queima e piora, aí fica bem manchadinho, marrom, vai ficando bem escurinho por causa desse processo inflamatório. Ok. Isso é uma queimadura solar, né? Uma queimadura de 2º grau, porque tem bolha, então cuidado com a exposição solar, é uma coisa que a gente sempre fala, mas evitar o sol das 10 às 4 horas da tarde, usar o protetor solar, reaplicar o protetor a cada 2 horas, passar o protetor 15 minutos antes de se expor ao sol e passar o protetor na quantidade adequada. Então, tem que tomar vários cuidados para que isso não aconteça, né? E além do protetor, ainda usar, às vezes, uma proteção. Ficar na barraca, porque isso aumenta a proteção do sol. Não esquecer que no dia nublado eu também preciso usar protetor solar, porque a radiação continua atravessando e, às vezes, num descuido, a gente acaba se queimando. E a quantidade de protetor também. Então, a gente precisa, às vezes, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a recomendação é calcular em colher de chá. Então, 1 colher de chá para um rosto, 1 colher de chá para cada braço, 2 colheres de chá para cada perna e 2 colheres de chá para o tronco e para o dorso. Isso aí é uma coisa que não dá para economizar, né, doutora? Apesar, às vezes, de ser um valor um pouco mais alto, mas o protetor solar, ele tem essa função, obviamente, ele protege, é necessário para a gente não ter esse tipo de foto acontecendo aí à torta e à direita. É isso. Essa é uma lesão aguda, então eu tomei sol, me queimei e fico assim. Agora, imagina que esse sol, ele é acumulativo ao longo dos anos, então desde o sol da infância até a idade adulta, esse paciente se expondo ao sol vai ter outros prejuízos lá na frente. Mancha, as sardinhas, as pintas e até os cânceres de pele, que a maioria tem relação aí com o sol. Ok. Né? Outra maneira dele aplicar adequadamente o protetor é ele aplicar 2 vezes. Se eu não quero calcular por colher, se fica difícil, aplica 2 vezes para garantir que você está bem protegido. Eu acho que essa dica aí fica... Ou seja, aplica, dá 5 minutos e reaplica de novo. Para aplicar a quantidade adequada. Eu acho que a maioria das pessoas não aplica a quantidade adequada de protetor solar. A gente vê, às vezes, agora a gente tem aqueles protetores solares que tem cor, mas a gente vê, eu vi já presenciei muitos casos de crianças com a mão marcada, né? Às vezes foi mal aplicado. A própria criança, às vezes, passa e aí fica aquela marca de dedo e aí
Claro que não protege só a parte onde cai, além de ficar muito feia, a marca fica horrível, tem a questão do fator da proteção mesmo. E quando vai usar em spray também fica difícil para paciente aplicar e saber que aplicou certo, porque às vezes é aquele aerosol transparente, então tem que tomar cuidado de passar mesmo e voltar e não deixar nenhuma área sem, senão aquela área vai ficar queimada, né? Fica muito... Difícil. É muito difícil de passar. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre as doenças de verão. Nós voltamos já já. O ND Especial Saúde está de volta e o nosso bate-papo de hoje é com a dermatologista a doutora Natália Venturelli. Doutora, a gente estava falando no bloco anterior sobre as doenças de verão, sobre a questão do protetor solar, que é importantíssimo em todas as épocas do ano, mas agora principalmente no verão. E eu queria tocar agora num assunto sobre as manchas que são ocasionadas pelo limão, né? Às vezes a pessoa está lá na praia, está bebendo alguma coisa, acaba entrando em contato. O que dá para fazer em relação a isso? Quais os cuidados necessários? Então, isso é chamado de fitofotodermatose. Além do limão, tem o figo também. Algumas medicações também, quando a gente se expõe ao sol, elas causam uma lesão de tipo queimadura. Então, às vezes, na hora a gente não vê, quando chega em casa, vão aparecendo aquelas manchas por causa do uso do limão. É tratado como uma queimadura. Então, a gente precisa tratar aquela região com muito hidratante e muito protetor solar, redobrar os cuidados. Mas assim como as queimaduras fica aquela manchinha que demora para passar, essas manchas de limão, de fitofotodermatose também demoram e não é ideal a gente usar muitos clareadores. O ideal é manter bem a hidratação, às vezes com agentes que são mais para recuperar a pele e manter muita proteção solar. Ok, a gente tem uma pergunta de um telespectador, ela gostaria de dicas para protetor solar para quem tem alergia ao timerossal. Tá. Quando a gente tem alergia, o timerossal está presente em muitas, estava presente em algumas medicações e também como conservante de vacina ou eventualmente de algum creme. Mas a gente precisa sempre, quando a gente tem alergia, aprender a olhar as bulas, né? Ter certeza que não tem aquela substância no produto que eu estou comprando. Mas para ela ficar bem tranquilo, o ideal é pegar um produto infantil. Os protetores infantis, eles são físicos, eles são feitos com produtos que não tem química, né? Então, o óxido de zinco, o dióxido de titânio, que é feito o protetor infantil. São moléculas que, quando o sol bate, ele reflete a luz. Então, ele tem que deixar aquela camadinha branquinha. Quando a gente passa protetor na criança, aquele protetor difícil de espalhar, é assim mesmo. Tem que passar, deixar uma camadinha branca, porque é isso que vai proteger. Diferente dos protetores químicos. Os protetores químicos, eles reagem com a luz. E eles têm uma durabilidade de 4 horas. E hoje tem protetores que são mistos. Tem tanto essa proteção física quanto a proteção química. Mas para pacientes alérgicos e para criança, o ideal é o protetor infantil. Agora, existem várias formas, né, que esse protetor se apresenta. A gente está falando de creme, de gel, de aerossol. Tem algum que é mais indicado para criança? Eu prefiro, a minha indicação para minhas pacientes é que usem em creme. Ele é mais espesso e eu preciso fazer essa proteção física na criança. A criança até o 6º mês, não é ideal ela usar protetor solar. Ela precisa só de proteção física. Então, aproveitar aquelas roupinhas com proteção solar, usar o chapéuzinho, um óculos, né? Proteger a criança com roupas. Num horário adequado, né? Num horário adequado. Não adianta estar com tudo isso e colocar a criança meio-dia debaixo do sol. Principalmente criança, né? Elas são muito sensíveis, mas a gente não passa protetor solar, a não ser que ela eventualmente precise ficar disposta a isso, você passa numa pequena quantidade. Mas o ideal é proteger com roupas e não se expor no horário do meio-dia. Então, a gente vai evitar o horário das 10 às 4 da tarde. E aí, quando a gente vai falar em proteção, em outras proteções, eu acho mais difícil. Vai começar a partir do 6º mês a usar o protetor solar. Só que aí, em creme, eu acho que ele fica mais espesso, ele protege mais a criança do que as outras modalidades, né? Ok, acho que a gente tem mais algumas fotos sobre as doenças de verão. Esse é um herpes. O herpes, ele não é uma doença do verão. Mas quando a gente se expõe ao sol, a gente tem uma diminuição da imunidade local e essas lesões aparecem com mais frequência. O paciente com herpes, ele sabe que se ele for para o sol, a lesão vai aparecer. Principalmente nessa região em volta da boca, que fica mais exposta, é o local que o vírus causa mais lesão. Mesmo vírus na boca, no nariz, no olho? Existem 3 tipos de vírus do herpes, tá? O vírus tipo 1 e 2 são os que dão na região do corpo. O 1 é mais frequente na boca, o 2 é mais frequente na região genital.
E o tipo 3 é o que dá aquele herpes zoster e também dá a catapora. Então, é outra doença, tá? Mas essa lesão mais frequente, recorrente, é o herpes tipo 1 e 2. E aí tem a questão do contágio também, que é muito fácil de se contaminar, é isso? Quando ele está assim? Quando está com a lesão, é muito fácil, a transmissão, tem muito vírus na lesão, transmite muito. Mas quando o paciente está sem a lesão, ele também transmite. E o que a gente às vezes não sabe é que 90% da população teve contato com o vírus e faz anticorpo que protege. É que algumas pessoas não conseguem essa proteção e aí aparece a lesão. Então, são aquelas pessoas que têm lesões recidivantes, né? Toda hora tem a lesão e não tem cura. Tem tratamento, mas ela, uma vez que ela tem o vírus com a lesãozinha, ela passa a ter chance de sempre ter a lesãozinha desencadeante. E aí é o que deve se prestar atenção, então. No sol, a questão da baixa imunidade, se a pessoa está muito cansada, também pode desencadear o herpes. Tudo que diminui a imunidade dessa paciente, às vezes também fazer um procedimento estético, porque por causa das furadinhas, tudo isso pode desenvolver a lesão, facilitar o vírus de causar a lesão. E não tem como prevenir. Quando a gente vai fazer tratamento estético, a gente vai entrar com medicação, a gente pergunta para a paciente se ela tem herpes e ela vai tomar um remédio para prevenir de aparecer a lesão. O paciente que tem crises recorrentes de herpes também tem indicação de tomar remédio profilático, para que ele não fique tendo lesões recorrentes de herpes. O que seria, nesse caso, doutora, uma lesão recorrente? Uma vez ao mês? Quanto Uma tempo? vez ao mês, com certeza é. Mas 2 a 3 vezes no ano já é uma lesão muito frequente, né? Já prejudica a qualidade de vida da paciente. E a paciente que tem o herpes, ela já sabe que ela vai ter a lesão, ela sente aquele pinicadinho. Então, ou a gente faz um tratamento para prevenir a recorrência por longo prazo, ou aquela paciente que já sabe que vai ter, que sente aquele pinicadinho, no dia do pinicadinho, ela toma a medicação e aí a lesão, se aparece, é uma lesão mais branda, vai sair rapidinho, logo ela está sem a lesão. É, quem tem conhece bem e já sabe como tratar, né? A gente tem a questão, tem mais alguma doença de verão que é importante a gente mencionar? Essa é uma doença muito frequente, a gente está na praia, né? É a larva migrans, é pela areia, a areia está contaminada com fezes de animais. E é um parasita que consegue penetrar a pele e fazer esse formato que é bem serpiginoso, né? Parece bem desenhadinho. Esse é o bicho geográfico, não? Esse é o bicho geográfico. Então, qualquer lesão que seja em formato de desenho não é micose. E tem algumas vezes que a larva migra engana. Às vezes ela não fica com esse desenho todo serpiginoso, às vezes ela fica mais pontuada, sabe? Mas é um local de contato com a areia. E agora no verão, como a areia fica contaminada de fezes de gato, de cachorro, a gente acaba sendo mais frequente o aparecimento dessas lesões. E aí é importante porque muita criança acaba brincando de se enterrar na areia, né, doutora? A gente vê, tudo bem, brinca com os castelinhos, enfim, mas a gente vê muita criança, uma enterrando a outra, tirando foto, e aí o contato da pele com a areia é muito maior. Muito maior. É uma lesão bem frequente, né? Nessa época aparece bastante lesõezinhas mesmo. Tá, ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre cuidados com a pele. Nós voltamos já já. O ND Especial Saúde está de volta e hoje a gente conversa com a dermatologista doutora Natália Venturelli. Doutora, a gente estava falando sobre as doenças de verão e muita gente nessa época do ano também tem terçol. O que é o terçol e ele pode ser contagioso? Não, o terçol ele aparece por causa de uma inflamação na glândula e dá aquela... fica edemaciado, né? Fica inchadinho o olho, fica vermelho, porque tem uma inflamação na glândula. Em alguns pacientes, basta uma compressa morna, esperar alguns dias e essa lesão desaparece. Em outros pacientes, precisa procurar, às vezes, um oftalmologista, porque essa lesão pode não melhorar e, às vezes, precisa até de tratamento cirúrgico. Ok, então. A gente tem mais algumas fotos aqui sobre as doenças de verão? Aqui. Essa é uma doença que é bem conhecida popularmente aí como pano branco. Na verdade, é uma ptiríase versicolor. E quando a gente fala versicolor, a gente fala em várias cores. Então, branco é o mais frequente, mas ela pode ser mais avermelhada ou de cor marrom. Acomete muito essa região do dorso e tem que tratar tanto o couro cabeludo quanto o corpo. Esse é um fungo? Esse é um fungo bem superficial, das camadas mais superficiais da pele, e que ele consegue tirar a cor. Então, quando eu trato o paciente, às vezes acontece do paciente voltar e falar assim, nossa, mas eu não melhorei, eu continuo branco.
Na verdade, a gente trata o fungo, o branco fica, e aí esse paciente precisa ir tomando sol para pigmentar novamente a pele. Então, nesse caso, o sol é um aliado. É um aliado, em alguns casos ele ajuda. A gente tem mais uma foto aqui? Mais essa imagem. Essa é uma imagem da região aqui da virilha, que é uma região que é também muito acometida por fungo, que é a micose. A gente mostrou uma que era no corpo, que é chamada de Tinea corporis, e quando ela está nessa região, ela chama Tinea cruris. Né? Porque a gente fica de traje molhado, então facilita muito o aparecimento dessa lesão. E tem que tratar com antifúngico, porque as escamazinhas que saem dessas micoses, elas transmitem lesão para outra pessoa. A gente vai muito para piscina, para lugares de praia, tudo, então a gente precisa tratar essas lesões. Ter cuidado. Isso. A gente está falando sobre as doenças de verão, mas o verão também muita gente aproveita para tentar fazer esses tratamentos estéticos. Tem tratamentos que são propícios para essa fase do ano, tem outros que não. Sim. O que a gente pode fazer agora no verão? Essa época do final do ano, todo mundo quer se tratar, ficar mais bonita para o final do ano, para as festas. Então, a gente pode fazer os tratamentos com injetáveis, que é a toxina botulínica, os preenchedores, os bioestimuladores. Hoje a gente tem muito arsenal terapêutico. Dentro dos lasers e os peelings, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Né? Se a paciente se expõe muito ao sol, a gente vai evitar esse tipo de tratamento. E dentro dos lasers, a gente tem lasers que são não ablativos, quer dizer que eles não lesionam a pele. E eles podem sim ser usados no verão. Existe hoje também laser para melasma, por exemplo, que é para fazer um controle daquelas manchinhas de gravidez e que ele pode ser usado no verão porque ele não agride tanto a camada superficial da pele. E também os ultrassons que são usados hoje para a parte da musculatura de flacidez, que quando eu não lesiono a pele, eu posso fazer esse tratamento, porque eu não tenho risco de ir para o sol e me manchar, né? E esse tipo de tratamento tem a ver com colágeno ou não? Tem a ver com colágeno. Quando a gente vai tratar a flacidez, por exemplo, pode ser de rosto ou de corpo, hoje a gente fala que os melhores tratamentos é combinar tratamentos. Então, a gente pode fazer os bioestimuladores, que são injetáveis, é o ácido polilático, a hidroxiapatita de cálcio, que ela estimula o nosso próprio corpo a produzir colágeno. Associado com tecnologia, que é o ultrassom microfocado, que ele vai agir em outra camada, então ele vai agir lá na musculatura, fazendo vários canais de calor que conseguem fazer contração e aumento de colágeno. Tá ok. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Espero que tenhamos um excelente verão. Isso aí. Bem saudável. Isso mesmo. O NDF fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, um ótimo final de semana para você. A gente se vê na segunda-feira. Até lá.